A purificação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Profecia da cofundadora da Igreja Adventista, Ellen Gold White. Não tem Deus uma igreja viva, Ele tem uma igreja, mas está é a igreja militante, e não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. A Igreja Remanescente, página 42. A igreja é hoje militante. Enfrentamos agora um mundo em trevas de meia-noite, quase inteiramente entregue à idolatria. Mas aproxima-se o dia em que a batalha terá sido ferida, e ganha a vitória. A vontade de Deus deve ser feita na terra como é no céu. Conselhos para a Igreja, página 350. A condição da Igreja de Deus hoje. O desagrado de Deus está sobre seu povo. Ele não manifestará seu poder em seu meio enquanto existirem pecados entre eles, e forem incentivados por pessoas em posições de responsabilidade. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 270. Deus não manifestará seu poder na Igreja por causa dos Sacãs. Se a presença de um só Acã foi suficiente para enfraquecer todo o acampamento de Israel, será que ainda vamos nos surpreender diante dos pequenos sucessos que conseguimos, uma vez que cada igreja e quase cada família tem o seu Acã? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 157. No passado, durante a conquista da Terra Prometida, o pecado de Acã trouxe maldição a todo o povo de Israel. A origem do seu pecado foi a cobiça. Um só Acã causou a derrota dos israelitas no tempo de Josué. Josué e os anciãos rasgaram suas roupas, jogaram terra pelo corpo, e ficaram prostrados com o rosto em terra e lamentaram. Para que Josué e o exército de Israel conquistasse a terra prometida, Deus ordenou fazer uma limpeza no acampamento. Deus não estaria mais com Josué e o povo enquanto não tirasse o anátema do meio de Israel. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te e santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Josué capítulo 7 versos 12 e 13. Então Josué, e todo o Israel com ele, tomaram a Acã filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Açor. E disse Josué, por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Josué capítulo 7 versos 24 e 25. O acontecido com Acã irá servir como uma lição para o povo de Deus. É interessante como Deus usa um fato isolado quase anônimo para ensinar algo muito profundo. O pecado de uma pessoa apenas pode trazer consequências trágicas para toda a comunidade. O antigo Israel quebrou a aliança que Deus fez com eles, e nós, o Israel moderno? Será que somos melhores do que eles? A Igreja como um todo é, em certa medida, responsável pelos erros de cada um de seus membros, porque eles toleram o mal não levantando a voz contra ele. O favor de Deus não é desfrutado por várias razões. Seu espírito é ofendido pelo orgulho, extravagância, desonestidade e fraude aos quais se entregam alguns que professam santidade. Todas essas coisas trazem o desagrado de Deus sobre o seu povo. A incredulidade e os pecados do antigo Israel foram apresentados perante mim, e vi que erros e iniquidades semelhantes existem entre o moderno Israel. A pena da inspiração registrou os seus crimes para o benefício daqueles que vivem nestes últimos dias, para que possam evitar seu mau exemplo. Acã cobiçou e escondeu uma barra de ouro e uma boa veste babilônica, que foram tomados como espólio do inimigo. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 490. O pecado de Acã trouxe revés a toda a nação. Pelo pecado de um homem o desprazer de Deus repousará sobre sua Igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. Patriarcas e Profetas, página 363. Você acredita que Deus vai enviar sua Igreja no último conflito no jeito que está, toda bagunçada? Como ela poderá triunfar com uma multidão de Acãs em seu meio? Se um só Acã causou a derrota dos israelitas no tempo de Josué, como triunfar com uma multidão de joio na Igreja? Como é que Deus vai tirar o joio e purificar a Igreja?
Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Amós capítulo 9 versículos 9 e 10. Os pecadores na igreja do Senhor morrerão à espada. Ellen White e a Bíblia confirma. A purificação da igreja. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos, não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Vi que o Senhor estava afiando sua espada no céu para abatê-los. Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Não podem enganar a Deus. Testemunhos para a Igreja, 1, página 189. Um ministério puro para terminar a obra. Os dias de purificação da Igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão, e que ele limpará completamente a eira. Testemunhos para a Igreja 5, página 80. Quanto mais próximos do juízo, todos manifestarão seu verdadeiro caráter, e se tornará claro a que partido pertencem. O peneiramento está em curso. Não venhamos a dizer, detém tua mão, ó Deus. A Igreja precisa ser purificada e isso acontecerá. Deus reina. Que seu povo o louve. Não tenho sequer o mais leve pensamento de esmorecer. Tenciono ser justa e agir justamente. O juízo está para ser iniciado e os livros abertos. Seremos julgados de acordo com nossas obras. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 100. A Igreja se está convertendo ao mundo. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmos. A Igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a Igreja na obediência da mesma. Diariamente a Igreja se está convertendo ao mundo. Parábolas de Jesus, 315, 316. Serviço Cristão, página 33. Qual vai ser a solução a essa situação? E o Senhor lhe disse, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros, disse ele ao meu ouvir, ide após ele através da cidade, e feri, não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas, e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse, profanai a casa e enchei os átrios de mortos, vai adiante, e eles foram, e feriram na cidade. Ezequiel capítulo 9, versículos 4 ao 7. A matança de Ezequiel 9 eliminará todos os acãs da igreja. Cada igreja e quase cada família tem o seu acã. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 157. O Espírito de Profecias revela que a profecia do juízo de Ezequiel 9 se cumprirá à letra na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Bíblia e o Espírito de Profecias revela que os adventistas do sétimo dia serão selados por estar suspirando e gemendo por causa das abominações que se cometem na igreja. Só receberão o selo de Deus aqueles que veem a vasta diferença entre o que é santo e o profano, entre o pecado e a justiça. Veja o que diz o Espírito de Profecias. Notai cuidadosamente este ponto. Os que receberam o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem. Ezequiel 9 verso 4, na igreja. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Lede o 9º capítulo de Ezequiel. Testemunhos Seletos 1, página 335. A matança geral de todos os que não veem assim a vasta diferença entre o pecado e a justiça, porém, e não sentem como os que se acham no conselho de Deus, e recebem o sinal, é descrita na ordem dada aos 5 homens que tinham as armas destruidoras.
passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres, e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade, e dizem: o Senhor não fará bem nem mal, é demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. Nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Fonte: D. Ellen G. White, 1888. Materiais, página 1303. Data da declaração: 27 de outubro de 1894. Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial, a fim de envergar vestes de vingança, e derramar sua ira em juízo sobre aqueles que não corresponderam à luz que Deus lhes deu. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8 versículo 11. Em vez de se enternecerem pela paciência e longanimidade que o Senhor tem exercido para com eles, os que não temem a Deus nem amam a verdade, fortalecem o coração no mau caminho. Há, porém, limites até para a longanimidade de Deus, e muitos estão ultrapassando tais limites. Sobrepujaram os limites da graça, e portanto Deus deve intervir e reivindicar sua honra. Testemunhos Seletos 2, capítulo 62. Quando Deus estava prestes a exterminar os primogênitos do Egito, ele ordenou aos israelitas que recolhessem os seus filhos espalhados entre os egípcios e os reunissem em suas próprias casas e assinalassem com sangue os umbrais de suas portas, para que o anjo destruidor ao passar visse o sangue e passasse por alto essa casa. Era trabalho dos pais reunir os filhos. Este é seu trabalho, é meu trabalho, é o trabalho de cada mãe que crê na verdade. O anjo deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores, e o anjo destruidor virá a seguir, para exterminar por completo tanto adultos como jovens. Testemunhos para a Igreja volume 5, página 505. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Aqueles que estiveram tão familiarizados com as profecias e com os tesouros da sabedoria divina, deveriam ter agido de conformidade com sua fé. Deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios, para que por meio de uma família bem ordenada pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Testemunhos Seletos volume 2, página 68, parágrafo 2. Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade, do que com 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. Obreiros Evangélicos, página 369. O Senhor não opera agora para trazer muitas almas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos, e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência haviam de ter esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar. Conselho sobre regime alimentar, página 455. Nenhum entre 20. É uma solene declaração que faço à Igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da Igreja está preparado para finalizar sua história terrestre, e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, como o pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Serviço Cristão, página 30.
Em 1893, de cada 100 membros, não havia nem 5%, ou seja, no mínimo 95% eram acãs e 5% de fiéis. Nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da Igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. Serviço Cristão, página 30. Nenhum entre 20 em 1893. Qual seria a porcentagem de hoje, em 2021? A obra está prestes a concluir-se. Os membros da Igreja militante que se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a Igreja triunfante. Evangelismo, página 707. Eventos finais, página 62. Isaías descreve o triunfo da Igreja. Levanta-te, brilhe, porque tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porquanto, eis que a escuridão cobrirá a terra, e densa escuridão o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti e a glória dele será vista sobre ti. E os gentios virão para a tua luz, e reis para o brilho de teu levantar. Isaías capítulo 60 versos 1 ao 3. Portanto, teus portões estarão abertos continuamente. Eles não serão fechados nem de dia nem de noite, para que homens possam trazer-te as forças dos gentios, e que seus reis possam ser conduzidos com eles. Porquanto, a nação e reino que não vierem a servir-te perecerão. Sim, aquelas nações serão completamente devastadas. Isaías capítulo 60 versos 11 e 12. Tu és meu servo, ó Israel, em quem eu serei glorificado. Isaías capítulo 49 versículo 3. A irmã Ellen Goldwhite descreve o glorioso triunfo da Igreja. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a Igreja deve entrar em seu conflito final. Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cânticos capítulo 6 versículo 10, deve ela ir a todo o mundo, vencendo e para vencer. Profetas e Reis, página 725. Mateus capítulo 24 versículo 14. A Igreja há de ser alimentada com o maná do céu e guardada unicamente sob a proteção de sua graça. Vestida com a completa armadura de luz e justiça, ela entra em seu conflito final. A escória, material imprestável, será consumida, e a influência da verdade testifica ao mundo de seu caráter santificador e enobrecedor. Testemunhos para Ministros, página 17. Esse estudo revela que atualmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia encontra-se em sua fase militante, pois há joio entre o trigo. Mas, antes que ela entre em seu conflito final, Deus separará o joio do meio do trigo com um terrível juízo que irá acontecer, conforme predito em Ezequiel capítulo 9, e no Espírito de Profecias Testemunhos Selectos 2 capítulo 10, o selo de Deus. Deus limpará todos os acãs na Igreja, a escória, material imprestável será consumida. E a Igreja triunfante surgirá e testificará ao mundo de seu caráter santificador e enobrecedor. A Igreja breve entrará em seu conflito final na fase triunfante, formidável, brilhante, e testemunhando, vestida da completa armadura de luz e justiça, indo a todo o mundo vencendo e para vencer. A Igreja militante não é a Igreja triunfante. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos sobre estudos de profecias.